Estamos de volta com o CJC+, para todo o Brasil, e hoje o nosso programa está imperdível. A gente está falando sobre um assunto que com certeza tem a ver com você em casa. Você que tem família, você que trabalha, você que de alguma forma precisa exercer a sua liderança, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na sua vida pessoal. Em algum momento você vai precisar exercer a sua capacidade de liderar. Mas você conhece todas as capacidades de liderança, você sabe todas as técnicas, ou você às vezes pensa, poxa, mas existe técnica para liderar? Não é só mandar, faça! E a pessoa fala, não, Fernanda, não é. E por isso que hoje no programa a gente está recebendo aqui alguém que está nos ensinando tudo sobre essa questão de liderança, sobre liderar, o que a gente precisa para ser um bom líder. E a gente está conversando aqui com o fundador da Equipar e Inspirar, o Bruno de Almeida, está aqui batendo um papo com a gente, e daqui a pouquinho ele vai responder aqui a pergunta do bloco anterior, que a gente estava conversando aqui sobre o Silvio Santos, ele ia falar aqui sobre a questão do carisma e outras atribuições aí dele. E a gente também tem um convidado nesse bloco, né, Carla? É verdade, temos um convidado que vai nos ajudar nesse bate-papo também, porque, Jô, além deles realizarem esse trabalho incrível aí, ensinando como nos tornar um grande líder, eles também ajudam algumas crianças também que têm sonhos, que falam, poxa, infelizmente, a minha família não tem condições de me tornar um grande médico de sucesso, um grande apresentador, né? E aí, por onde eu começo? As crianças têm sonhos, gente. Nunca deixe esse sonho do seu filho, né, do seu sobrinho, não sei, de alguém morrer aí. A gente não pode deixar os nossos sonhos morrerem, quanto mais os das crianças, né? Realmente, eu sempre bato nessa tecla. Elas são o futuro do nosso país e temos que investir pesado na educação. E a gente vai receber agora um convidado também que vai acrescentar muito aqui no nosso bate-papo, que é o Rafael Mendonça. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com você também. Ele que é membro da Inspirar. E tu trocando, rapaz. Equipar e Inspirar. Tu vai inspirar primeiro. Ô, Bruno, conclui aqui pra gente a questão lá do Sobre o Silvio Santos, né? Sobre o Silvio. Todo mundo quer saber sobre o Silvio sempre, cara. Às vezes a gente fala assim, poxa, falta carisma para eu conseguir alguma coisa, ou se eu tivesse mais carisma eu seria um melhor líder, ou não vou liderar porque eu não tenho carisma igual o Silvio Santos. Gosto de sempre lembrar do Silvio Santos, da Dercy Gonçalves e do Ayrton Senna, um exemplo. Qual o padrão que essas pessoas têm em comum? Nenhum. Nenhum mesmo. Um é desbocado, o outro fala pra caramba, o outro é um... Mas é inegável que os três são extremamente carismáticos. A gente fala, por que esses caras são carismáticos se eles não têm um traço em comum? Porque esse carisma, para você aumentar o seu nível de liderança, o seu raio de influência, que é o carisma, não tem uma receita de bolo. Não é alguma coisa que eu vou fazer assim, vou falar grosso, depois vou falar fino. Não, o carisma, basicamente, quando a gente olha para esses exemplos, a gente percebe que o carisma é basicamente uma coisa, é ser você mesmo. Se você vai ser igual ao Silvio, se você vai ser igual a Dercy, as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas com a sua genuidade, com o quanto você é genuíno naquele negócio ali. E isso é o verdadeiro carisma. Seja você. Se você tem um temperamento um pouco mais para baixo, você fala mais baixo, ótimo. Você nasceu do jeito certo, desenvolva isso. Se você é uma pessoa mais explosiva, que quer partir para cima, ótimo. Trabalha esse negócio aí. Segura onde você tem que segurar. E fica nesse negócio, porque você é desse jeito. O seu carisma está relacionado com a sua identidade mesmo. Então, seja quem você é, que você está no caminho certo para ter o carisma e atender as pessoas. E o Silvio Santos é o melhor exemplo disso aí, né? Tenha carisma, né? Atendendo as pessoas. Quando, né, você for nos lugares, recepciona as pessoas bem, né? Quando você estiver ali pagando uma conta, recepciona a pessoa que está pagando a conta, né? Bem, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim. É verdade. Bom, a gente está aqui também com o Rafael Mendonça, ele que é membro da Equipar e Inspirar. E, Rafael, eu quero perguntar para você, por que você procurou a Equipar e Inspirar? Você estava precisando, você percebeu, estou com um déficit na minha liderança, eu falo, não me obedecem, eu não consigo mandar em casa. Como é que foi? Como é que você parou lá? Rapaz, então, nós temos um grau de amizade já, de igreja desde a infância, já famílias e desde o início, então, eu sempre visitava a igreja do Bruno, a gente tinha um ministério que tocava, a gente já chegou até aqui tocar aqui no programa Salada que tinha aqui, tinha uma banda. Tem tempo, hein? Salada! Pastor Caju, acho que tinha um outro à frente dele, acho que é o Roberto. Então a gente fazia, então a gente sempre visitava a igreja do Bruno e, embora um pouco distante, a gente
pegou mais proximidade, enquanto ele começou, né, na pegada dele de treinamento, foi para fora, foi para os Estados Unidos, e trouxe uma gama de conhecimento muito grande. Em torno desse lapso de tempo, desses últimos 10 anos, o nível de liderança tem mudado no Brasil, tem mudado na igreja. A gente hoje, diante dos nossos olhos, a tecnologia, a forma de lidar, como você acabou de falar, você chegou numa lotérica, que é algo muito simples. O atendimento é a base da pirâmide de relacionamento entre troca na verdade, é uma mão de ida e volta. O relacionamento e liderança começa com atendimento, com vidas, com isso. Então, como eu sempre fui, minha família é uma família de comerciantes, empreendedora na área de indústria e comércio. Então, eu desde os 16 anos eu já fui jogado ali nos lobos ali. Aí, desde faculdade, a aprender na marra como as coisas funcionam. Então, chegou quando o Bruno desenvolveu essa habilidade, que ele trouxe essas novidades muito importantes e de acordo com tudo que acontece hoje no Brasil e no mundo, todo mundo está descendo na mesma estação, na verdade, de entender como a tecnologia está trazendo essa nova forma de a gente lidar com o ser humano e com as máquinas e com tudo que acontece. E aí eu procurei o Bruno, estava abrindo mais um empreendimento e fomos até descer na estação da Equipar e Expirar, né? E foi na liderança brasileira, que foi em 2016. A sua turma foi em 2016. Né? E passamos um final de semana todo ali, então você aprende desde os teus níveis de respiração. Porque eu acho que uma coisa muito importante é você lidar com as pessoas. Na verdade, os negócios, cada um na sua peculiaridade, né? Peculiaridade tem negócios e tem produtos que eles se vendem sozinhos. Como a igreja cresce há 2000 anos, a indústria, o petróleo está aí, e todos os ramos de negócio estão aí. Mas lidar com pessoas eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existem. E eu procurei justamente por isso, para você liderar pessoas e servir pessoas, na verdade, é uma das coisas mais difíceis, mas é a base da pirâmide. E lá, nessa experiência desse final de semana, mudou minha vida e tem mudado. Através disso, já me tornei membro, a gente tem mudado a história de crianças, adolescentes e pessoas que vêm buscar a ajuda. Bacana. E como é o Rafael hoje? O que você pode falar aqui pra gente? Nossa, eu mudei nesse aspecto, me acrescentou muito nisso. Sim. Então, é justamente na questão de você... Na verdade, é uma questão onde eu procurei muito mais a questão de domínio próprio. Porque existem negócios em que você... Por exemplo, eu estou em duas bases diferentes, né? Eu sou sócio de uma agência de publicidade aqui no Rio e também minha família é de um negócio do ramo de energia, de petróleo em gás e em botijão de gás. Então, a gente lida com mão de obras... valores, salários baixos, então aqui você precisa ter uma força interpessoal, você precisa ser mais forte. Aqui você já tem pessoas inteligentes trabalhando com você. Então são dois níveis de pessoas. Aqui, se você for inteligente demais, eles não vão entender, porque o nível de entendimento é outro. Então você tem que ser um pouco mais incisivo, você tem que colocar um pouco mais de força. Aqui já não, é um pouco mais de inteligência, existem reuniões, aqui já funciona de uma outra forma. Então, balancear esse nível de como você aplicar a sua energia, seu tom de voz. Se eu falar com um tom de voz agressivo aqui na agência, as pessoas vão me olhar de uma forma. Se eu falo com um tom de voz agressivo, aqui eles só vão entender eu um pouco mais forte. Então, como é que fica o Rafael? Como é que fica a minha identidade de cristão dentro disso? Como eu estabeleço força? Como eu estabeleço equidade nisso, né? Então, isso me ajudou bastante. Então, desde exercício de respiração, meditação, alta performance, se diz hoje muito os empresários trabalharem num nível, né? Isso, esporte, então a gente trabalha muito, conversa muito sobre isso. Você trabalhar a sua mente, você praticar o seu esporte, você ter subir todos os níveis da sua vida, não é só uma coisa, mas você vir no seu conhecimento, no estudar. E foi nesse balancear dessas duas vertentes que eu me vejo, em que eu encontrei na Equipar Espiral um equilíbrio maravilhoso. E quais são, na opinião de vocês, os perigos que uma pessoa ela pode enfrentar, né? Talvez aí, vamos dizer, os buracos que ela pode cair, se ela é uma pessoa que ela não foi capacitada
para entender essa questão de liderança e às vezes ela é jogada para exercer tanto cargos como trabalhos de liderança onde ela precisa entender aquilo que ela não entende. E talvez ela vai entender na marra ali, né? Apanhando, né? Como dizem fora, levando na cara, né? Qual a importância de você aprender antes de exercer? Sim. Vai falar? O exemplo, eu tenho esse exemplo na minha família, meu pai, você vai quebrar sua cara num lapso de tempo muito mais rápido do que se você tivesse treinamento. Isso é fato. O conhecimento, ele é fundamental para qualquer coisa. Hoje, sei lá, 20 anos atrás, a gente não tinha o nível de informação e conhecimento que a gente tem hoje. Então, hoje você tem treinamento para tudo. Então, assim, se você não tem estrutura financeira, você tem um amigo, que se você não tem internet na sua casa, você pode buscar informações. O grande problema é a educação, a falta de informação. Se você não tem informação, você está fadado a cair mais rápido, né? Talvez Silvio Santos não teve esse time, teve que aprender na marra. Tem um gráfico, Rafa, que a gente chama. Nesse gráfico a gente mostra a seguinte coisa. Os seus resultados, o seu alcance profissional, emocional, tem uma tampa. Você tem um limite. Que limite é esse? É basicamente a sua liderança. A sua liderança nivela a sua vida. Então, quantos de nós aqui não conhecemos no trabalho, onde quer que a gente esteja, pessoas que conhecem muito tecnicamente? Um exemplo, na igreja nós conhecemos pessoas que conhecem muito sobre Bíblia. No nosso trabalho nós conhecemos pessoas que conhecem muito sobre os processos diários daquilo ali. Mas o tempo passa e parece que elas não rompem, não avançam, parece que elas nunca são promovidas. Por quê? Porque o nível de liderança, a capacidade técnica delas é super alta. Mas o nível de liderança, ou seja, de influenciar pessoas, não segue isso, é baixo. E na maioria das vezes, quando se trata de promoção, de crescimento, de romper, de avanço, você precisa ter o nível de liderança. Por quê? Porque na vida, em todos os níveis, na igreja, no trabalho, tudo que vai acontecer com você de bom ou de ruim vai ser através de uma pessoa. Ou vai ser alguém que vai fazer alguma coisa ruim com você, ou vai ser um chefe que vai te promover, ou vai ser alguém que vai te elogiar, ou vai ser alguém que vai te xingar numa casa lotérica. É através de pessoas que a gente vai levando a vida. E liderança e influência nada mais é do que a capacidade de lidar com pessoas. Talvez isso esteja em falta na nossa cultura, mas ter essa habilidade de lidar com pessoas, influenciar e entregar muito mais é a essência da liderança. Aí surge a pergunta, qual o maior problema que pode ter? Claro que nesse tempo você pode ter problemas de não ter os resultados que é esperado, você ter o problema de não conseguir atingir algumas coisas, mas esse não vejo como o maior problema. O maior problema para mim não é do aspecto técnico, mas é do aspecto moral. Em que sentido? Uma vez que eu estou nessa liderança, eu começo a desempenhar coisas de baixa moralidade. Eu estou falando de arrogância, prepotência. São esses tipos de coisas que acontecem muito e que condenam qualquer liderança. Não só nos resultados, mas como na essência. Porque a gente consegue resultados através da essência. Como é que a gente cuida da essência? Não é uma questão técnica, é uma questão moral. Aqui, quando a gente fala de liderança, a gente trabalha muito o cérebro, mas desde que o cérebro esteja submisso ao seu coração. A um coração genuíno, sincero. Não é ser refém das emoções, mas é saber que nenhuma estratégia, nenhuma atitude vale a pena se a intenção e a motivação não for boa. Então, esse é o maior perigo que eu acredito. É a pessoa sucumbir ali a uma prepotência, a uma arrogância, a uma manipulação, que acontece bastante, infelizmente, né? É triste mesmo. E daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui nosso bate-papo. E eu quero saber um pouco das crianças, né? Que vocês fazem um trabalho social muito bacana. Vocês acham que, como eu falei aqui no bloco anterior, falta muito investimento nelas ainda, gente, aqui no nosso país? Sim, eu acho que falta para a gente, a nível de cidade, a nível de Brasil, uma visão, né? O que vai ser dessas crianças daqui a 3 anos? Uma visão que se apresente para essa classe. Eu acho que basicamente é isso. E você acha o que a gente pode começar a fazer para mudar essa visão? O que a gente pode começar a fazer? Então, nesse carnaval, o que a gente vai estar fazendo? Aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, a gente vai estar reunindo pessoas do que a gente chama das 7 áreas de influência de uma cidade. Porque existe um estudo, uma teologia chamada 7 montes. Eles dizem a seguinte coisa, você só consegue mudar qualquer lugar se você interferir nas 7 áreas de influência desse lugar. Então, se eu quiser mudar uma cidade ou um bairro, não adianta eu só ir na justiça ou ir só na igreja. Eu tenho que ir na mídia, na educação, nas artes, na família, e ali eu vou nesses 7 montes. Nesse carnaval, a gente vai estar trabalhando com essas pessoas. Então, a gente está convidando, está aberto, para
para essas pessoas estarem com a gente no Rio de Janeiro aqui, nos dias 2, 3 e 4, onde a gente vai trabalhar uma ideia, uma visão de cidade de Rio de Janeiro, inclusive, para melhorar, talvez, dar oportunidade para essas crianças. Então vai ter gente que vai estar trabalhando com crianças, tem gente que vem... A gente tem um trabalho na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, com a Igreja Batista de lá, que é genial. A gente pertence a uma igreja, o Sente. O Sente tem um trabalho com crianças em Cabo Verde também, que é genial. Então a gente vai estar pegando o case de sucesso desse pessoal e vai estar compartilhando, para a gente fazer ou o propósito da pessoa, ou o business plan, ou pivotear o ministério, o negócio, o ministério que ela tenha. A gente vai estar trabalhando nesses 3 dias aí, os próximos, 2, 3 e 4, para tentar dar uma visão e melhorar esse nível de acesso dessa criançada também. Bate nisso. Bacana. Você tem que trabalhar com a criança nessa parte. Você já ajuda a dar uma base para ela quando a gente fala nessa questão de liderar, para quando ela foi um adolescente, um adulto, ela já cresceu com essa ideia, com esse entendimento de que ela tem que aprender mesmo aí a liderar a si mesma, vai ter momentos da vida dela que ela vai ter que tomar decisões e vai precisar dessa bagagem. Começando isso de pequeno já minimiza talvez os problemas do futuro? Eu acredito que sim, cara. Por quê? Os estudos recentes aí mostram que o que acontece aí entre 6 e 10 anos impacta muito a formação, não só do temperamento, mas do caráter de uma criança. Isso está escrito na Bíblia também aos 4.000 anos, que ensina a criança no caminho que deve andar, que ela vai continuar naquilo ali. E a gente está falando aqui basicamente de inteligência emocional, ou seja, eu trabalho com crianças hoje, com algumas crianças, adolescentes, e o que a gente percebe é que eles são geniais, têm um potencial tremendo, mas por causa dessas coisas de internet, é uma geração, estou falando como se fosse velho já, né? Mas é uma geração é uma geração que vem, que tem algumas características. Uma das principais é quase todos apresentam um traço de déficit de atenção. Por causa dessa multicultura de multitela, de estar sempre com o celular, eles são muito conectados em muitas coisas, então tem uma dificuldade de concentração, de se aprofundar, uma hiperatividade muito grande. Então, isso tudo resulta numa incapacidade, às vezes, de lidar com frustração. Então, qualquer coisa que eu sou frustrado a nível de família, a nível de escola, às vezes eu quero chutar o balde, às vezes eu tenho 13, 14 anos, mas quero chutar o balde, como se tivesse um balde, mas quero chutar. E o trabalho nessa idade, como o pessoal faz, como o Sente Cabo Verde faz, como esse pessoal junto com a gente junto com eles, lá na Lapa faz, ajuda muito para você dar uma visão de um crescimento. Eu sou fruto, não que eu seja exemplo de alguma coisa, mas eu cresci com basicamente meus pais e a minha avó. A minha avó, ela era... Hoje Bruno, a gente chama de plantadora de igreja. Tá me cortando muito Vou hoje. te cortando muito. Tá, já me perdoa desde agora, mas no próximo bloco, é porque só quando nas partes de audiência o pessoal ficar, né? No próximo bloco você vai continuar a sua fala, falando um pouco da sua avó. E você que está curtindo essa conversa, meu amigo, faz o seguinte, não sai daí não, que daqui a pouco a gente está de volta.